Bom dia. Acordei agora, tomando aqui um café da manhã e hoje, dia 29 de março de 2020, considero um dia especial porque estamos vivendo num momento de mudança. Eu acredito que o mundo mudou. Passamos uma semana de turbulências, muitas opiniões divergentes. As autoridades estão buscando o que é melhor para a população, para as pessoas. Existe a questão do abastecimento, a questão da economia, existe a questão do risco, né? Do risco da contaminação por esse vírus aí do corona. Nós sabemos também que esse vírus, dificilmente ele vai ser extinto. Provavelmente ele vai continuar entre nós. E queira ou não queira, nós vamos ter que enfrentá-lo. A questão é que não pode gerar caos, não pode gerar desespero na população. E é preciso haver uma conscientização, é preciso que as pessoas parem o que estão fazendo por um momento e reflitam sobre e replanejem a sua vida. Avaliem aquilo que faz, aquilo que está fazendo, aquilo que tem feito. Como diz a Bíblia, certificai-vos de todas as coisas e apegai-vos àquilo que é excelente. Certificai-vos de todas as coisas e apegai-vos àquilo que é excelente. E eu vejo que o excelente é cuidar da sua família, cuidar de você. Porque eu me lembro agora também do momento em que Jesus resumiu toda a lei e os profetas em duas coisas básicas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Note que ele disse ao próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, se você não gostar de você, se você não se cuidar, como que você vai amar o próximo se você não se amar a si próprio? Então, parte do princípio de que todo ser humano normal, ele tem autoestima, ele tem amor próprio. Então, partindo disso, nós temos que também pensar nas outras pessoas. Amar o próximo como a ti mesmo. E uma pessoa normal, uma pessoa natural, naturalmente essa pessoa vai buscar o que é melhor para si e não deve esquecer o próximo. Pensando assim, é momento agora da pessoa refletir sobre a sua vida, sobre aquilo que ela tem feito. Considerar a Deus na sua vida, se não tem feito isso. É um momento de reflexão. E quando as pessoas falam de Deus e quando as pessoas lembram que Deus existe,
é muito vago, né, essa questão. Para não alongar muito, eu vou direto ao ponto. Ontem eu estava lendo a Bíblia para minha mãe pelo WhatsApp. E ela pediu para eu ler o Salmo 25. Muito bom o Salmo 25. Muito bom. Aí eu gostei da ideia. É muito edificante você considerar uma pessoa de quase 80 anos, num momento desse, conversar, dialogar, desligar a televisão, porque muita informação, muita falação, muito falatório vão, só aumenta a ansiedade. Só aumenta a ansiedade. Então eu fico confortado quando eu ligo para minha mãe e ela está lá com a televisão desligada. E eu vejo que ela está confiante, que ela está animada. E o Salmo 25 que ela sugeriu, muito bom. Como eu gostei da experiência, eu me lembrei do Salmo 91. Por que eu me lembrei do Salmo 91? Porque, de modo geral, quando as pessoas falam da Bíblia, a maioria das pessoas, as pessoas lembram do Salmo 91. Quando eu vou na casa das pessoas e vejo uma Bíblia, é muito comum a Bíblia estar aberta no Salmo 91. Tem muitos que fazem isso até por superstição. Muitas pessoas nunca leram o Salmo 91. Mas simplesmente a Bíblia aberta no Salmo 91. Parece um ato assim automático, né? As pessoas, a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas pergunte-se, você já refletiu sobre o Salmo 91? Você já leu o Salmo 91 e refletiu sobre o conteúdo dele? Eu já havia lido muitas vezes o Salmo 91. Mas a Bíblia, ela tem um fato fantástico. Ela foi escrita há milhares e milhares de anos. Tem trechos da Bíblia aqui que tem 4.000 anos, 3.000 anos. Tem histórias da Bíblia aqui que conta fatos de 10.000 anos, 6.000 anos. A Bíblia relata momentos em que não havia humanidade e havia apenas o Criador e seus filhos angélicos. O livro de Provérbios fala sobre Jesus Cristo, ali mencionado como personificação da sabedoria. E conta eventos que ocorreram muito antes da criação da Terra e muito antes da criação da humanidade. Ou seja, a Bíblia relata fatos, história de talvez até milhões de anos. Mas enfim, vamos ao ponto. O Salmo 91, como eu estava dizendo, a Bíblia ela tem um fato muito interessante que toda vez que você lê o mesmo versículo, o mesmo trecho, você consegue enxergar outro ângulo.
Isso porque você muda, né? Seus valores, a sua mentalidade, o seu conhecimento, a sua experiência. Você muda. A cada momento, a cada instante, você é uma nova pessoa. O seu corpo físico está se transformando a cada instante. Suas células não são as mesmas. Estão se transformando. Seu DNA está se transformando. E nesse momento agora dessa epidemia do coronavírus, nós refletimos sobre tudo isso. O que é um vírus? Você já parou para se perguntar e para pesquisar, para buscar conhecimento? O que é um vírus? Como ele vive, como ele se transforma? Afinal de contas, estamos numa batalha, queira ou não, é uma batalha. Aliás, nosso corpo ele está numa batalha constante o tempo todo. Nós é que não percebemos isso. A nossa flora intestinal, ela está o tempo todo digerindo, né, processando aquilo que nós comemos, aquilo que é colocado no nosso corpo. A nossa respiração o tempo todo está sugando vírus, né, bactérias. Então a questão estamos o tempo todo lutando, né, desde quando éramos um espermatozoide. É uma luta constante, é uma transformação constante. Voltamos ao ponto. A Bíblia, ela tem esse fato muito interessante, que a cada momento que você lê um texto, a cada momento que você relê o mesmo texto, você consegue enxergar coisa nova, sempre coisa nova. E ontem eu estava lendo o Salmo 91, né? O Salmo 91 aqui nos versículos adiante, né? No versículo 3, versículo 4, versículo 5, fala sobre epidemia. O Salmo 91, versículo 5 diz sobre epidemia. Diz assim: Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que caminha na treva. Nem a peste que caminha na treva. Interessante, né? Eu gosto muito de ler várias traduções da Bíblia, né? Porque é um desafio muito grande para quem faz uma tradução. Porque tem a questão da língua, né? A comunicação, como as pessoas mudam, acabamos de dizer, né? As pessoas mudam, a linguagem muda, né? As palavras, elas sofrem alterações com o tempo. E fazer uma comunicação de um escrito de 3.000 anos, como este, talvez até mais, para uma língua nova como a nossa, português, é um grande desafio. Então, eu costumo ler várias traduções e eu comparo às vezes o que uma tradução está dizendo e outra está dizendo. Não com o intuito de encontrar erros, nada disso. Não é com o intuito de
não é com o intuito de confrontar. Não é para confrontar uma coisa contra a outra, não. Eu acho que quando você lê várias traduções, você reflete sobre a forma que foram traduzidos. E você aumenta o seu conhecimento e expande a sua mente. E você tem uma interpretação melhor quando você lê várias traduções. Eu gosto muito dessa tradução aqui, a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela foi indicada pelo meu tio Toninho, né, meu tio Antônio Costa. E desde então eu leio essa tradução aqui da Bíblia de Jerusalém. Tenho também outras traduções aqui. Essa aqui também eu gosto muito, que é a tradução do Novo Mundo, da Sociedade Torre de Vigia. Tem outras traduções Rei James, muito boa também, tradução Rei James. Tem a Septuaginta grega, muito legal, muito boa. Enfim, no Brasil é muito conhecido a João Ferreira de Almeida. De qualquer maneira, todas têm o seu valor, todas. Todas as traduções da Bíblia têm o seu valor. E quando eu recorro aqui voltando aqui no Salmo 91, o versículo 5 chama muita atenção porque ele fala sobre a peste, sobre a epidemia. Nem a peste que caminha na treva, nem a epidemia que devasta ao meio-dia. Interessante. Quando você reflete sobre isso, aqui usa a expressão peste que caminha na treva, ou seja, é invisível, você não vê, né? O vírus é invisível, você nunca sabe onde ele está, você nunca sabe se você está enfrentando ele ou não. Então ele caminha na treva, né? Caminha na escuridão. E aqui diz também que nem a epidemia que devasta no meio-dia, né? Mesmo quando você vê as estatísticas, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas já estão contaminadas na sua cidade, no seu estado. Então aqui ela devasta no meio-dia, ou seja, você está vendo aí, né? Você está percebendo que ela existe, que é perigosa e que está afetando as pessoas. Se continuar lendo aqui, né, o Salmo 91, tem outras passagens aqui que falam sobre a peste, a pestilência novamente. Mas é interessante, quando faz essa análise, né, você analisar cada ponto, cada detalhe. Voltando aqui no Salmo 91, versículo 1, é bom começar pelo começo, né? Aqui diz assim, ó, na Bíblia de Jerusalém: quem habita na proteção do Altíssimo pernoita à sombra de Shaddai. Se eu recorrer ao mesmo versículo, né, por exemplo, aqui na tradução do Novo Mundo, diz assim: quem morar no lugar secreto do Altíssimo procurará para si sobre a própria sombra do Todo-Poderoso. Eu tive a Bíblia de Jerusalém, ela tem as suas notas no rodapé da página. Então, aparentemente, o versículo é bem curto, né? Você vai notar isso, é curto o versículo, mas no rodapé tem uma referência extensa. A tradução do Novo Mundo, ela tem uma tradução um pouco mais extensa e a nota do rodapé mais curta. Ou seja, se você juntar o versículo em si
com as notas, né, do rodapé, você vai ter praticamente o mesmo resultado. Tá? Aqui diz na Bíblia de Jerusalém: quem habita na proteção do Altíssimo pernoita à sombra de Shaddai. O que é esse Shaddai? Palavra diferente, né? Se eu for aqui na nota do rodapé, diz que a estrofe justapõe 4 nomes divinos: Elohim, Altíssimo, Shaddai. Aí traz uma referência de Shaddai em Gênesis 17:1. Depois continua, que o grego e a Vulgata latina traduzem aqui por Deus do céu, e noutros lugares onipotente, ainda outros Yahvé. E mostra mais uma referência, Êxodo 3:14. E por fim, Elohim. É interessante que se você pega apenas esse versículo e você começa a explorar essas referências cruzadas, né? Você vai lá em Gênesis 17:1, faz uma junção, explora o conteúdo, junta com esse conteúdo que tem aqui, no Salmo 91, versículo 1. Nós estamos falando apenas do versículo 1. Você vai lá em Êxodo 3:14, que é uma referência cruzada aqui, e você reflete sobre esses 3 textos, né, que estão relacionados. Você aumenta o seu entendimento do que diz o versículo 1 do Salmo 91. Então, quando eu faço isso na Bíblia de Jerusalém, ela me remonta exatamente o que está escrito aqui na tradução do Novo Mundo. Quem morar no lugar secreto do Altíssimo procurará para si pouso sobre a própria sombra do Todo-Poderoso. Quem morar no lugar secreto do Altíssimo. Aí nós vamos mais além. Quem morar no lugar secreto. Será que está dizendo aqui de você ir morar em outro lugar? Se você for aprofundar, né, nessas palavras, quem morar no lugar secreto está se referindo às pessoas que buscam a Deus. Muitas vezes você não precisa sair de um lugar e ir para outro lugar. Você não precisa sair do planeta, você não precisa... Aí vem aquela questão, será que eu preciso morar no céu para estar com Deus? Não. Você pode estar com Deus aqui. Quem morar no lugar secreto do Altíssimo, eu não explorei isso ainda, mas pretendo fazer isso, explorar esse trecho. Mas pelas palavras já dá a entender que é as pessoas que buscam a Deus, as pessoas que buscam estar com Deus no sentido de pensamento, de objetivo. As pessoas que quando avaliam o seu... eu lembrei agora do texto de Tessalonicenses, certificai-vos de todas as coisas e apegai-vos àquilo que é excelente. Então, ao fazer isso, ao se certificar de todas as coisas, tem alguma coisa mais excelente do que o Criador? Lembra do que Jesus disse? Resumiu todos os mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele diz que todas as leis dependem desses 2 mandamentos. Toda a lei depende desses 2 mandamentos. Moisés, quando falou com Deus lá no Monte Sinai, ele recebeu 10 mandamentos. Depois a nação de Israel construiu aquela arca do pacto,
guardavam as tábuas dos 10 mandamentos. E eu digo tábuas, mas eram pedras, né, na verdade. E eles, para conviver, para aquela nação muito grande se multiplicando, eles desenvolveram os 10 em 630 leis. Desdobrar. Então houve um desdobramento, né, das 10 leis dadas por Deus a Moisés. Houve um desdobramento em mais de 630 leis. Por quê? Porque quando você vai e procura adaptar as coisas no dia a dia, você se depara com situações que, e aqui, e nessa situação, e naquela. Então você vai desdobrando, né? E vai aplicando a ideia de justiça, a ideia de ética, de convivência, né? Mas resumindo, as mais de 630 leis de Israel resumia-se nos 10 mandamentos. Depois Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nesse momento de reflexão, né, faz muito bem refletir sobre isso. Examinai todas as coisas. Apegai-vos àquilo que é excelente. Eu pretendo, a família toda está dormindo ainda, que é cedo, né? Às 7 horas da manhã agora, domingo. Mas ontem eu sentei com meus filhos e a esposa aqui e lemos esse Salmo 91. Eu tenho certeza que fez muito bem para eles lerem o Salmo 91. E eu pretendo, aos poucos, ajudar eles a compreender essas palavras. Eu acho que o Salmo 91, se for falar, dá para ficar o dia todo aqui falando sobre o Salmo 91. Maravilhoso. O mais importante é que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Pense nisso. Deus existe. Os anjos existem. E são poderosos. São poderosos e Deus está cuidando de nós. Tenha certeza disso. Esse planeta Terra, ele não está aqui solto no universo, girando a esmo. Não. A Terra ela tem uma inclinação sobre o seu eixo, dizem que é cerca de 30 graus. E a Lua, ela tem a sua influência sobre a Terra. E tudo isso gira e gera as estações do ano, e gera o fluxo das águas, as marés, as estações do ano, as 4 estações no ano. Isso tudo torna possível a vida na Terra. Então, pode ter certeza que não estamos sozinhos. Com certeza Deus está cuidando de nós. E muitos anjos, miríades de anjos, estão cuidando do nosso planeta. E existe a garantia do Salmo 37, 29. A terra permanecerá para sempre. E a humanidade também. Mas aí já é tema para outra conversa, né?